O Catecismo em um ano. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim de 1997. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram O Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Chegamos ao dia 21 do nosso plano de leitura do Catecismo em um ano. Estamos dentro da primeira parte do Catecismo, a profissão de fé. Na primeira sessão, Eu creio, nós cremos. E daremos início hoje ao capítulo 3º, que trata da resposta do homem à revelação de Deus. Para tanto, nós vamos ler os números 142 a 149. Capítulo 3º. A resposta do homem a Deus. Por sua revelação, o Deus invisível, por seu imenso amor, fala aos homens como a amigos, e com eles se entretém para convidá-los à comunhão consigo e nela recebê-los. A resposta adequada a este convite é a fé. Pela fé, o homem submete completamente sua inteligência e sua vontade a Deus. Com todo o seu ser, o homem dá seu assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura denomina obediência da fé esta resposta do homem ao Deus que se revela. Artigo 1º. Eu creio. Primeiro, a obediência da fé. Obedecer, audire, na fé significa submeter-se livremente à palavra ouvida, visto que sua verdade é garantida por Deus, a própria verdade. O modelo desta obediência proposto pela Sagrada Escritura é Abraão. A Virgem Maria é sua mais perfeita realização. Abraão, o pai de todos os crentes. A Epístola aos Hebreus, no grande elogio à fé dos antepassados, insiste particularmente na fé de Abraão. Pela fé, ao ser chamado, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde iria. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Pela fé viveu como estrangeiro e como peregrino na terra prometida. Pela fé, Sara recebeu a graça de conceber o filho da promessa. Pela fé, por fim, Abraão ofereceu seu filho único em sacrifício. Abraão realiza assim a definição da fé dada pela Epístola aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Abraão creu em Deus e isso lhe foi levado em conta como justiça. Romanos capítulo 4, versículo 3. Graças a esta fé, Abraão tornou-se pai de todos os crentes. Romanos capítulo 4, versículos 11 e 18. O Antigo Testamento é rico em testemunhos desta fé. A Epístola aos Hebreus faz o elogio da fé exemplar dos antigos que deram um bom testemunho. Hebreus capítulo 11, versículo 2 e 39. No entanto, Deus previa para nós algo melhor, a graça de crer em seu Filho Jesus, que vai à frente da nossa fé e a leva à perfeição.
Hebreus capítulo 11, versículo 40 e capítulo 12, versículo 2. Maria, bem-aventurada a que acreditou. A Virgem Maria realiza da maneira mais perfeita a obediência da fé. Na fé, Maria acolheu o anúncio e a promessa trazidos pelo anjo Gabriel, acreditando que para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. E dando seu assentimento. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Isabel a saudou. Feliz aquela que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Lucas capítulo 1, versículo 45. Em virtude desta fé, todas as gerações a proclamarão bem-aventurada. Durante toda a sua vida e até sua última provação, quando Jesus, seu filho, morreu na cruz, sua fé não vacilou. Maria não deixou de crer no cumprimento da palavra de Deus. Por isso, a Igreja venera em Maria a realização mais pura da fé. Como um comentário adicional para o dia de hoje, vamos ler uma catequese do Papa Bento XVI por ocasião do Ano da Fé. Papa Bento XVI, audiência geral, quarta-feira, 19 de dezembro de 2012. Caire que caritomene ho Kyrios meta su. Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo. Lucas capítulo 1, versículo 28. São estas as palavras citadas pelo evangelista Lucas, com as quais o arcanjo Gabriel se dirige a Maria. À primeira vista, o termo caire, ave, parece uma saudação normal, usual no âmbito grego, mas estas palavras, se forem lidas no contexto da tradição bíblica, adquirem um significado muito mais profundo. Este mesmo termo aparece 4 vezes na versão grega do Antigo Testamento, e sempre como anúncio de alegria pela vinda do Messias. Portanto, a saudação do anjo a Maria constitui um convite à alegria, a um júbilo profundo. Anuncia o fim da tristeza que existe no mundo diante do limite da vida, do sofrimento, da morte, da maldade e da obscuridade do mal que parece ofuscar a luz da bondade divina. Trata-se de uma saudação que marca o início do Evangelho da Boa Nova. Mas por que Maria é convidada a alegrar-se deste modo? A resposta encontra-se na segunda parte da saudação. O Senhor está contigo. Também aqui, para compreender bem o sentido desta expressão, devemos consultar o Antigo Testamento. No livro de Sofonias encontramos esta expressão: Alegra-te, filha de Sião, o rei de Israel, que é o Senhor, está no meio de ti. O Senhor teu Deus está no meio de ti como Salvador poderoso. Sofonias capítulo 3, versículos 14 a 17. Nestas palavras existe uma promessa dupla feita a Israel, a filha de Sião. Deus virá como Salvador e fará a sua morada precisamente no meio do seu povo, no ventre da filha de Sião. No diálogo entre o anjo e Maria realiza-se exatamente esta promessa. Maria é identificada com o povo desposado por Deus. É verdadeiramente a filha de Sião em pessoa. É nela que se cumpre a expectativa da vinda definitiva de Deus. É nela que o Deus vivo faz a sua morada. Na saudação do anjo, Maria é chamada cheia de graça. Em grego, o termo graça, charis, tem a mesma raiz linguística da palavra alegria. Também nesta expressão é ulteriormente esclarecida a nascente do alegrar-se de Maria.
O júbilo provém da graça, ou seja, deriva da comunhão com Deus, do fato de manter um vínculo tão vital com Ele, a ponto de ser morada do Espírito Santo, totalmente plasmada pela obra de Deus. Maria é a criatura que, de modo singular, abriu totalmente a porta ao seu Criador, colocando-se nas suas mãos sem quaisquer limites. Ela vive inteiramente da e na relação com o Senhor. Põe-se em atitude de escuta, atenta a captar os sinais de Deus no caminho do seu povo. Está inserida numa história de fé e de esperança nas promessas de Deus, que constitui o tecido da sua existência. E submete-se de maneira livre à palavra recebida, à vontade divina na obediência da fé. O evangelista Lucas narra a vicissitude de Maria através de um paralelismo requintado com a vicissitude de Abraão. Do mesmo modo como o grande patriarca é o pai dos crentes, que respondeu à chamada de Deus para sair da terra em que vivia, das suas seguranças, para começar a percorrer o caminho rumo a uma terra desconhecida e possuída só na promessa divina, assim Maria entrega-se com plena confiança à palavra que lhe anuncia o mensageiro de Deus, tornando-se modelo e mãe de todos os crentes. Gostaria de sublinhar mais um aspecto importante. A abertura da alma a Deus e a sua obra na fé inclui também o elemento da obscuridade. A relação do ser humano com Deus não cancela a distância entre Criador e criatura, não elimina aquilo que o apóstolo Paulo afirma perante as profundezas da sabedoria de Deus. Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Romanos capítulo 11, versículo 33. Mas precisamente aquele que, como Maria, está aberto de modo total a Deus, consegue aceitar a vontade divina, ainda que seja misteriosa, embora muitas vezes não corresponda à própria vontade e seja uma espada que trespassa a alma, como profeticamente o velho Simeão dirá a Maria no momento em que Jesus é apresentado no templo, conforme Lucas capítulo 2, versículo 35. O caminho de fé de Abraão abrange o momento de alegria pelo dom do filho Isaque, mas, inclusive o momento da obscuridade, quando deve subir ao monte Moriá para cumprir um gesto paradoxal. Deus pede-lhe que sacrifique o filho que lhe tinha acabado de doar. No monte o anjo ordena-lhe: não estendas a tua mão sobre o menino e não lhe faças nada. Agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho único. Gênesis capítulo 22, versículo 12. A confiança plena de Abraão no Deus fiel às promessas não esmorece nem sequer quando a sua palavra é misteriosa e difícil, quase impossível de aceitar. É assim que acontece para Maria, pois a sua fé vive a alegria da anunciação, mas passa inclusive através da obscuridade da crucifixão do seu filho, para poder chegar até a luz da ressurreição. Não é diferente, inclusive, para o caminho de fé de cada um de nós. Encontramos momentos de luz, mas vivemos também outros nos quais Deus parece ausente, o seu silêncio pesa no nosso coração e a sua vontade não corresponde à nossa, àquilo que nós gostaríamos. Mas quanto mais nos abrirmos a Deus, acolhermos o dom da fé, depositarmos totalmente nele a nossa confiança, como Abraão e como Maria, tanto mais ele nos torna capazes, mediante a sua presença, de viver cada situação da vida na paz e na certeza da sua fidelidade e do seu amor. No entanto,
Isto significa sair de nós mesmos e dos nossos projetos, a fim de que a palavra de Deus seja a lâmpada orientadora dos nossos pensamentos e das nossas ações. Os textos das catequeses papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!